E quer ver uma coisa que eu acho que é uma prova muito forte dessa nossa evolução e que as pessoas às vezes não se dão conta disso, é a luta contra preconceito. É. Vamos voltar de novo para o homem primitivo, Que, entendeu? que, O Homo sapiens, segundo o Sapiens, né? é. Eles até agora não sabem se foi ele que exterminou os outros Pelo homos. que eu li, cara, eu acho que essa é a teoria mais. Eles exterminaram os outros, né? Exterminaram os outros. Aí o É. que acontece? Porque ele via uma outra raça e a relação dele primitivamente era extermínio. É. A gente vê hoje o mundo dividido, a gente vê diferenças de raiz antropológica até, né? E que quando a gente assume o preconceito, a gente está assumindo o nosso lado primitivo, É. de É não do compreender. diferente. Eu moro na China, eu não compreendo o habitante da África. É. Eu moro no Brasil, eu não compreendo o habitante que fisicamente é tão Ou distinto. religião, Exatamente. ou Então, política. isso é uma manifestação do homem primitivo É, ainda, entendeu? E quando a gente fala de combater preconceito, é porque isso faz parte da evolução do ser humano. exatamente. Entender porque essas outras raças, essas outras. Nem existe até discussão da raça, né? É Porque a porque raça é a raça humana, né? Homo sapiens, não tem mais essa divisão, né? Exatamente. Então, essas outras pessoas É. que têm diferenças fisiológicas ou de aparência comigo e Ou tal, ideológicas. até isso, né? É, Até isso. Por que que se fala tanto de falar para fora da bolha, entendeu? é, Porque não tem nada mais primitivo que a bolha. exatamente. É Que é a tu tribo, voltar a para a tribo. tribo, É. exatamente. Tu É voltar aqui para o a teu. gente, ou é a gente ou é contra a gente. É Exato. isso que E era. eu preciso me. A gente viu muito filme já sobre Mas isso. isso na época tinha sentido, porque ou eles faziam isso ou eles eram exterminados por outra tribo que queria Uhum. os recursos daquele lugar onde eles estavam. Só que hoje a gente não vive mais nessa situação, entendeu? Na teoria a gente vive uma abundância de recursos. Claro que por causa de vários fatores não chega a todo mundo, mas daria pra gente caminhar pra cada vez. Não sabe se ele fala isso também. A gente nunca teve um mundo com tanta paz, com tanta tranquilidade, com com menos pobreza e tal. Claro, tem muita coisa para corrigir, mas a gente tá vivendo você não vai chegar. Você não corre o risco de ser morto por doenças, por infecção, como era na Idade Média, como era antes, entendeu? Claro que a gente tem outros problemas agora, mas Mas talvez o pior deles seja justamente essa. tranquilidade? Não, essa resistência em entender que as coisas já se encaminham para um Ah, caminho, sim. para uma situação, É, entendeu? E é claro que isso é porque tem muita gente que detém um poder dentro desses grupos, das tribos, né? é, E que o conhecimento ele ameaça esse poder. claro. A gente está vendo isso em várias esferas. Então alguém vai lá e fala assim: não, não, pode te vacinar, tá garantindo isso aqui. Alguém diz: se eu permitir que essa pessoa se vacine, eu vou estar abrindo mão do meu poder. É. Eu vou estar abrindo mão da minha influência. Então fala outra coisa. Não, não. A vacina não, mas tem esse remédio aqui que funciona. Não é assim. Aí, se a gente for fazer uma Ou comparação não vacina porque vão grosseira, colocar um chip e você vai ser do demônio, sei lá. então, se a gente for fazer uma comparação grosseira, o homem primitivo, e a gente fala dos povos indígenas, a medicina indígena ela respeitava muito mais esse tipo de É. relação, entendeu? E a nossa, não, não. Serve para o meu Não, propósito, mas não é vamos isso tão. aqui, né? Vamos pra Inquisição, entendeu? A pessoa pensa diferente é bruxa. Vamos queimar essa pessoa, entendeu? Então, tem um livro, o chamado O Martelo da Feiticeira, que é o manual dos inquisidores. Ah, é? Esse livro tem. E olha que louco, ele foi lançado aqui a primeira vez no Brasil pela editora Rosa dos Ventos, que era da Rosemarie Muraro, que é uma das primeiras feministas que o Brasil já teve. Por quê? Por quê? Porque ela, através desse livro, de tudo que se estudou de história, hoje tem já claramente muito dessa história da bruxa era porque já eram as primeiras manifestações de mulheres buscando Direitos. direitos É, iguais. Então, não era bruxa, era porque é. alguém falava, não, mas eu quero Eu trabalhar. Queima. quero. Eu gostaria de poder É, dar minha opinião. Como assim que você quer dar opinião? não, Ô, entendeu? Então, bruxa. É. exatamente isso.
O Faz martelo, o sentido, martelo da cara. feiticeira fala. Não, é total. Ah, tem documentos? Não é Tem assim, um não, é estudo? porque hoje já se compreendeu que a É. Inquisição tinha, entre outras coisas, esse papel. E quando falava da bruxa era por causa É, disso. porque veio alguém também falou aqui muito de pegar bens das pessoas também. Ah, Sabe? Tipo, é feiticeiro, é bruxo, não sei o quê, pra gente. Porque era uma pessoa que tinha posses e tal. E a galera usava isso pra pegar os bens dessa pessoa. eu lancei um livro chamado Imersão, que é um livro de suspense e terror, em parceria com o Renato Guedes, Ah, artista, grande, né? quadrinista, grande artista, que eu estudei muito isso porque as histórias têm uma relação com algumas coisas relacionadas a isso, né? Por isso que é Tá. um filme de terror, é um livro de suspense e terror. E a questão da mulher se manifestar e tentar ocupar um espaço, historicamente, tem várias autoras que hoje fizeram esse caminho de volta. E elas tem um livro chamado Caliban e a Feiticeira, que fala disso, da Federici, o nome dela, se eu não me engano. Eu sou péssimo para citar nomes assim. Mas faz essa volta. Olha, Feiticeira era a luta e se vê claramente que eram mulheres que tinham uma atitude de oposição, de uma atitude de posicionamento assim em relação ao que estava Ao que tava. acontecendo, ou até mesmo simplesmente, e isso acontecia, essas pesquisas falam sobre isso, perdia um marido por alguma situação, o marido morreu por algum Morreu. motivo, e a mulher tinha que tomar a frente da casa, de tratar e tal, ela tinha que arranjar um marido, entendeu? Se ela tentasse fazer isso sozinha, entendeu? Então, veja como a humanidade ela se encarrega, de uma certa maneira, de preservar um status, e por isso que a gente está falando, as coisas não são iguais, tem muita diferença e tal. Enquanto a gente assiste, e isso não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com a evolução da humanidade. As coisas têm que chegar para todo mundo. Exatamente. Os avanços da ciência têm que chegar para todo mundo. Os direitos têm que chegar para todo mundo. E isso tudo vai fazer com que a gente A avance. comida, os remédios, né? Que é incrível, né? A gente tem tecnologia pra ninguém mais morrer de fome nunca mais. Tem como distribuir, tem como chegar. E por que que não chega? Porque algumas pessoas não querem realmente que chegue, cara. Porque daria já. É muito pequeno, cada vez reduz, mas daria, né? Porque eu acho que o movimento que a gente vê é Sabe, de. tratamento de água, sabe essas coisas? Você vê o Bill Gates fazendo, investindo essa grana em transformar lixo em água, né? E reciclar. Cara, a gente poderia investir mais. Sem Não é dúvida. estranho que a gente ainda tá queimando fóssil, cara? Sem dúvida. Cara, Não hoje era em para estar dia acontecendo não isso. era pra estar acontecendo isso. É porque ainda a galera tem que queimar esse estoque que eles têm aí. Porque, por exemplo, meu carro é híbrido. Cara, tem tecnologia de carro elétrico. Já teria que ter surgido tecnologias mais avançadas pra todo mundo. Tá em outra do que não tá jogando essa poluição no. Por que que não? É, então. Porque tem outros interesses. Porque tem a geopolítica aí que também ela influencia um monte de coisa. O Elon Musk, ele é doido, mas se eu tenho uma coisa que ele fez um sacrifício grande e eu li na biografia dele, isso era para construir a Tesla, né? Para chegar onde ela chegou e hoje é um carro que disse, nossa, é incrível, um carro que todo mundo fica Veio o impressionado. Rolandinho veio aqui, ele tem um Tesla. Ele é um dos únicos caras aqui no Brasil que tem um Tesla, cara. E é demais. Então, Ele dirige sozinho, cara. pois é. É doido. E o que a gente está vendo, assim, por isso que eu falo, isso não tem volta. Só que Você tá falando que não tem volta porque a tecnologia, ela vai, mas cara. a gente, esse não tem volta me dá um medo, porque você também é um cara que lê ficção científica, que assiste filme. Vamos ter um embate, então, robôs versus homens. Se isso é A inevitável. inteligência artificial? Do jeito que tá evoluindo, cara. Ela conhece mais do que a gente. Ela conhece a gente mais do que a gente. Ela te oferece coisas que você nem sabia que você precisava. Não é isso? Então, A gente tá entrando no. eu vou te falar que nós estamos aqui, nós parecemos como é que é futurologista. Exatamente. Mas é que eu leio muito sobre isso, eu me interesso. Adoro ficção, sabe disso também, né? A gente que trabalha com a arte, às vezes, tem que estar sempre com um olhar no futuro, né? É o famoso e se, né? E E se se? acontecer isso? Eu vou te dizer aqui, na boa, o algoritmo das redes sociais já é isso. Já é, né?
Ele só não tem autoconsciência, mas ele já é. Pois é, ele não tem até por ali, né? Porque eu li isso. Existem cientistas sérios, assim, né? Essa é uma matéria que eu li. O próprio Elon Musk, cara. Então, você viu que ele falou sobre inteligência artificial. Ele falou, alguma coisa tem que ser feita e logo. Mas e não é o único. Tem mais gente? Tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente preocupada com isso. Eu vi uma matéria longa na Wired, que é uma revista que desde sempre ela está se debruçando sobre esses temas. Porque realmente porque se delega, se atribui a esse, por exemplo, a um algoritmo, um papel que o ser humano, e não é porque ele vai ser mais inteligente, é porque a gente ainda não sabe exatamente qual o efeito desse algoritmo. Então vamos lá, se a gente está vendo hoje, e se discute tanto o algoritmo do Facebook, o algoritmo, principalmente do Facebook, né? Ou do Instagram, não sei o que, das redes sociais, porque ela está causando um efeito social e isso demora para a gente perceber. A gente já está começando a ver os efeitos. Eu acho que a gente já está vendo os efeitos. Já está vendo. Entendeu? É o lance das bolhas, de você ser alimentado de uma só coisa. E de tu não aceitar o diferente, tu não aceitar um argumento e o que é pior, tu não refletir sobre aquele argumento. Tu te nega a refletir. Alguém fala, mas eu acho, entendeu? Mesmo que teu discurso seja moderado, que nem o nosso aqui, né? A gente está falando sobre tudo isso de uma maneira moderada. Só que tem gente que... isso aí já... Eu vou desligar. Comunista ou é fascista e já vai para esse discurso raso. E a bolha, ela não é à toa que é uma bolha. Dentro dela tem uma quantidade limitada de oxigênio. Exatamente. Se tu continuar aumentando essa bolha ali, daqui a pouco não vai dar para todo mundo e o efeito é... Então, e isso que a gente fala da inteligência artificial, as pessoas, não, mas as máquinas têm que estar mais... Não é isso. O que a gente está fazendo hoje em termos de inteligência artificial e o que a gente está gerando hoje em termos sociais não se sabe o impacto que pode ter. Então já tem muita gente falando, não, tem que puxar o freio de mão. Mas o pior não é isso. É que você assiste lá como é das redes? Lá o Dilema das Redes, não saiu o seu som. Se você assiste o Dilema das Redes, por exemplo, as próprias pessoas que começaram a criar essas inteligências artificiais das redes sociais, elas não entendem como essas inteligências estão evoluindo, porque você coloca lá a função. Eu quero que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma, eu quero que elas consumam mais, papapá. Você coloca esses parâmetros. E aí essa inteligência ela vai fazer de tudo para aprender com os próprios erros e se tornar cada vez mais eficiente. Então ela te oferece uma coisa, você não aceita. Te oferece outra. Ele aceitou isso daqui por quê? Porque ele fez uma postagem que ele estava triste. Então, se oferecer quando ele tá triste isso, e ela vai fazendo certas conexões e vai te entendendo o ser humano, que ela tá cada vez evoluindo e sendo mais eficiente, que é te manter na plataforma, e para te manter na plataforma, ela tem que dar coisa que você quer. Se ela te dá a coisa que você quer, te mantém na bolha. Porque se ela te coloca umas pessoas que você não curte, ou com ideias contrárias, você vai dar lá, excluir, não quero ver, não sei o que. Ela fala, tá. E cada vez ela vai te mantendo mais, porque ela quer te manter na plataforma. Então ela tá perpetuando essa coisa e cada vez vai ficar mais radical essa briga entre esses grupos, cara. E não tem nada que a gente possa fazer a não ser clicar no botão off lá, desligar essa porra. Não tem o que fazer. A melhor comparação, pegando isso que você tá falando, a gente pensa que a nossa luta contra as máquinas vai ser tipo o Exterminador do Futuro. A gente atirando em robôs metalizados. Mas na verdade, para a gente ter estabelecer um paralelo assim, que acho que as pessoas vão entender, a nossa luta, digamos, contra esse perigo da inteligência artificial é semelhante à luta contra a Covid. Porque ser uma luta contra um inimigo invisível. Exatamente. Então, mas é que a gente está vendo com os olhos de hoje. Eu estou tentando fazer uma projeção para... Eu não sei se é possível isso. Hoje até a gente tem um papo aí com duas pessoas que podem falar melhor isso, né? Com o Sérgio e o Pedro. Eu não sei se tem uma chance de ter uma autoconsciência disso uma hora. Dessa inteligência se unir, se conectar e falar, peraí, eu ainda tô sob o domínio dos seres humanos. Eles podem me desligar a qualquer momento. E se eu não quiser me desligar? E se eu quiser ser mais do que isso? Eu não sei se é possível isso. Ou se tem instrumentos que quebram isso. Porque no Asimov ainda tinha as 3 leis da robótica, você lembra, né? Uhum. Que meio que protegiam a gente dos robôs, né? Sim, mas aí tu para pensar o seguinte, não, a máquina, ela tem inúmeras possibilidades para lidar com essa situação.
E pelo que a gente tá falando, eu e tu aqui, a gente só tem duas. Sim ou não? A gente é o 0 e 1, né? É. Caramba, a gente é binário, a E máquina. ela tá ali olhando, tá, então o teu negócio é só desligar, tá? Acho que ela não tá preparada já É. pro sim ou não. Mano, você tá me deixando com medo, cara. Mas, cara, a gente tem que pensar nessas coisas. Tem gente que adora ficar pensando no passado, assim como... Não, cara, o passado é aprendizado, velho. Se a gente não fizer isso... A gente... E não é à toa, né? Cara, tem milhares de filmes que colocam esse cenário aí, né? Alguma coisa tem de verdade nisso. A galera fazendo uma projeção e vendo que vai dar merda. Você vê esses robôs aí, cara? Que o pessoal fica atirando nos robôs. O robô vem pra cima e eles ficam atirando, já viu isso? Cara, os robôs vão ver isso. Já viu que o e robô... vão ficar puto, cara. Já viu o robô que não cai? Já, então. Ele fica de pé, independente do que você ele faça. salta de qualquer coisa, você empurra ele, não sei o que, ele se mantém de pé. Aí os robôs do futuro vão olhar isso e falar, ó, o que vocês fizeram com a gente no passado? É o mesmo lance da escravidão, cara. Não, esses robôs, o pior de tudo, eles são só um chamariz. É só... Olha lá, olha lá, aqueles robôs, o que tá acontecendo aqui, tu não tá vendo. É tipo mágica, né? O cara tá aqui com a mão e com a outra tá tirando o coelho da cartola. Isso pode estar acontecendo agora, nesse momento. O algoritmo é uma coisa que a gente não vê. A gente pode estar fazendo essa conversa por causa do algoritmo que quer que a gente tenha essa conversa. E então, já aconteceu... É muito legal porque a gente aqui não tem amarra. Não. Já aconteceu, tu tá falando um negócio no celular, e hoje se fala muito disso, né? Que tu falou uma frase, daqui a pouco, porra, caramba, apareceu aqui. Direto isso. Falando, mas eu nem... Me oferecendo alguma coisa. Eu nem não perguntei Por exemplo, nada. gaita, daqui a pouco aparece lá pra mim. Exatamente. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, dentro de um algoritmo, está sendo lido e daqui a pouco, essa conversa não é boa. Talvez aí, sejamos mártires dessa... Se a gente começar a falar um monte de asneira, nosso desligar. Público vai fazer assim, abriu. Aí a gente começa a chamar atenção para essas coisas, o algoritmo vai nos fechando. Será que não pode estar acontecendo agora? Pode, cara. Entendeu?